paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todos os amigos, a todos os familiares. Aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Marcos Paulo. Eu gostaria de trazer uma mensagem, uma reflexão sobre a oração. Eu tenho alguns tópicos aqui que eu gostaria de tratar com os irmãos para servir também de aconselhamento. Quem sabe a pessoa pode estar passando por algum tipo de problema e ela não consegue se relacionar com Deus de forma saudável. Então, quem sabe alguns tópicos aqui a ser tratado nesse vídeo possa resolver e sanar o seu problema. Pois bem, vamos ler o livro de Daniel no capítulo de número 6 e no versículo 10, que diz assim: Ao descobrir que o documento tinha sido assinado, Daniel foi para casa. As janelas de seu quarto, no andar superior, estavam abertas em direção a Jerusalém, e ali se ajoelhava 3 vezes ao dia e orava, agradecendo a Deus como sempre fazia. Não vou aqui entrar muito no texto em relação a Daniel, até porque eu quero aqui somente explicar algumas coisas que acontecem envolvendo a oração. A oração é um dos melhores caminhos que existe para a pessoa alcançar grandes vitórias na presença de Deus. A oração é o elo que liga a pessoa a Deus. A oração é o caminho que aproxima a pessoa de Deus. E por que orar é tão difícil? Por que quando falamos de oração é tão difícil? Por que na prática é tão difícil? O primeiro ponto que eu vou tratar aqui sobre a oração, o primeiro ponto é porque lidamos com um Deus que não é visível. Lidamos com um Deus que é espiritual. E quando falamos em um Deus que é espiritual, nós somos carnais. Nós somos feitos de carne e osso, matéria desse mundo. E aqui já começa o primeiro problema. Por quê? Porque Deus ele é espiritual. Deus não pode ser tocado, não pode ser apalpado. E geralmente para se relacionar com Deus, a pessoa precisa entrar na mesma dimensão em que Deus está. E aí o corpo da pessoa, a mente da pessoa, a alma da pessoa, ela recebe um conflito. Por quê? Porque o corpo físico, basicamente, ele gosta das coisas que são relacionadas a este mundo, aos prazeres deste mundo, aos deleites deste mundo, às coisas que pertencem a este mundo. E quando a pessoa tenta se direcionar a Deus que é espiritual, o seu corpo, a sua mente, a sua alma, ela começa a agir de forma estranha. Ela começa a ter reações, sensações totalmente opostas, que até a um dado momento você não estava sentindo. Mas quando você foi se direcionar para a oração, ou tentar orar, começou a dar todas estas sensações. Por quê? Porque Deus é espiritual. Deus ele não é matéria. Então todas as vezes que vamos nos direcionar para a oração, enfrentamos esse tipo de luta, enfrentamos esse tipo de batalha, e essa batalha se dá dentro da nossa alma. A nossa alma começa a conflitar, começa a querer resistir ao ponto de nos fazer desistir de orar, desistir de buscar a Deus. Então este aqui é o primeiro ponto, a nossa alma, ela também coopera para não buscarmos a Deus. O segundo ponto é o baixo nível espiritual. E o que isso significa? Significa que muitas vezes a pessoa comete diversos tipos de pecados, diversos tipos de iniquidade. Muitas vezes a pessoa, durante o seu dia, ela comete diversas infrações diante de Deus. Ela entra muito nas questões da carne,
ela entra nesta dimensão da carne e acaba fazendo coisas que desagradam a Deus. E muitas vezes não se dá por conta. E quando essa pessoa ela vai tentar orar, ela vai tentar buscar a Deus, ela encontra uma resistência, ela encontra uma barreira, ela encontra uma dificuldade. Por quê? Porque esse baixo nível de espiritualidade vai causar uma barreira espiritual, no qual ela não vai conseguir se relacionar com Deus. É por isso que muitas pessoas, elas tentam buscar a Deus e não conseguem. Elas tentam entrar num caminho de oração e não conseguem. Por quê? Por causa de pecados cometidos que não são tratados. E aí a pessoa, ela pensa, Deus não está aceitando, Deus está me rejeitando. Não. O problema não está em Deus aceitar ou rejeitar. O problema está no seu baixo nível de espiritualidade na presença de Deus. Você precisa tratar este problema, precisa tratar esses problemas que a própria pessoa causa durante o seu dia. E aí ela tenta ter uma intimidade, uma comunhão com Deus que não será possível. O baixo nível de espiritualidade é um dos fatores mais fortes que existem. É um dos fatores que mais causam problemas no caminho da oração da pessoa. Muitas pessoas, elas tentam orar, mas acabam durante o seu dia brigando, discutindo, falando palavrões, acabam causando problemas, acabam causando divisões, acabam difamando, mentindo, enganando, fazendo coisas que não se deve fazer. E aí essa pessoa pensa, bem, agora eu vou orar, e ela esquece que Deus, ele é um Deus justo, que Deus trabalha sim na base do amor, mas também na base da justiça. E Deus não vai compactuar com aquilo que a pessoa fez. E então ela não vai conseguir, de fato, se relacionar com Deus por intermédio da oração. Pecados gera problema para todos que querem ter uma vida de oração. Falando um pouquinho rapidamente aqui para passar para o próximo tópico, sobre os casados. Aqui também gera um outro problema. Por quê? Porque muitas vezes dentro do casamento acontece desavenças, acontece brigas, acontece discussões. E se isso não for tratado, se isso não for basicamente tido uma conversa, um diálogo e ter perdão, Deus não vai também aceitar a oração. E aí a Bíblia Sagrada fala sobre este assunto até referente aos maridos, que se não tratar de forma adequada a sua esposa, Deus ele não vai ouvir a oração desse marido. Por quê? Porque ele é o cabeça, ele está ali como um líder espiritual. E ele não está dando de fato um exemplo. E aí, meus irmãos, Deus ele resiste à oração deste marido. Lógico que isso é vice-versa. Em terceiro lugar, forças espirituais, eles estão nas regiões celestiais e eles combatem contra a oração. Muitas vezes a pessoa ela começa a entrar na oração e ela sente, parece uma barreira, ela sente, parece que a oração dela não sobe, parece que tem alguma coisa errada. Não, na verdade, isso significa que existe forças negativas tentando te abafar na oração. Você precisa resistir essas forças negativas. Você precisa resistir esses espíritos de impureza que tentam com que você não consiga buscar a Deus, que tenta fazer com que você não consiga orar. E aqui é um grande problema, porque muitas pessoas não conseguem ter discernimento. Elas dobram o joelho para orar, sentem a resistência, pensam que Deus não quer atender ou ouvir a sua oração e acabam desistindo da oração. A oração tem que ser algo de insistência. Ela tem que entrar para combater no mundo espiritual neste caminho chamado oração. Os espíritos não querem que a pessoa ore. Eles não querem que a pessoa tenha uma vida de intimidade com Deus, porque é basicamente impossível alguém ter intimidade com Deus se não entrar no caminho da oração. A oração
é uma das chaves que Deus deu para que o céu se abra na vida da pessoa, para que Deus abra portais espirituais, para que Deus dê experiências sobrenaturais, para que Deus resolva problemas que essa pessoa apresenta ou está passando, para que Deus visite familiares, visite pessoas em lugares espalhados pelo mundo. O caminho da oração é esta chave extraordinária que Deus coloca na mão do ser humano. Mas se ele não entender que ele também tem adversários espirituais, ele acaba desistindo de orar. E quem sabe aquele momento era o momento de alcançar alguma vitória na presença de Deus. Então entenda, os espíritos, eles não querem que você ore. Os espíritos não querem que você busque a Deus. E muitas vezes aparece enfermidade, aparece dores no corpo, aparecem pessoas, aparecem distrações, simplesmente no momento da oração. E se você não entender, você vai achar que são coisas normais e naturais do dia a dia. E não é. Escute, não é normal. Principalmente quando se vai buscar a Deus. Aprenda, toda vez que você colocar no seu coração um propósito de buscar a Deus em oração, vai surgir problemas, vai surgir resistência no mundo espiritual. E a vitória, ela só é garantida quando nós persistimos na oração. A oração é o foco da vida espiritual, é o oxigênio da vida espiritual. Persista na oração. Entenda que eles não querem que você ore. A sua própria alma não quer que você ore. E muitas vezes os espíritos e a sua própria natureza lhe induz a cometer erros. Para quê? Para que fique cada vez mais difícil de você orar, ao ponto de você acabar desistindo de buscar a Deus em oração. Porque eles sabem que se você orar, que se você entrar neste caminho, grandes coisas podem acontecer na sua vida. Um outro problema que nós encontramos no caminho da oração é quando a nossa oração ela não é sincera. É quando a nossa oração é uma oração hipócrita, é uma oração que não parte de dentro do nosso interior. E Deus, como examina e esquadrinha nosso ser, Ele sabe quando a pessoa está se direcionando para orar com um coração sincero. Um coração que não é sincero dificilmente vai conseguir ter intimidade com Deus no caminho da oração. E em quinto lugar, por que muitas vezes é difícil orar? Em quinto lugar, quando não nos arrependemos de pecados que nós cometemos. Todos nós pecamos, uns mais e uns menos, mas todos nós pecamos. Não existe nenhum mortal nesse mundo, por mais espiritual que possa ser, que não peque. Todos nós pecamos. E aqui este é o fator. Como repito, no tópico anterior eu disse, pecado, ele causa barreira. Pecado, ele causa um distanciamento da pessoa em relação à oração. E quando nós, de fato, não nos arrependemos do mal cometido, isso gera um pesar no mundo espiritual. Agora escute, os espíritos que estão ao nosso derredor, esses seres malignos que estão nos ares, eles se alimentam de coisas negativas, eles se alimentam de energias negativas. E toda vez que nós formos negativos, toda vez que nós formos pessoas que tenhamos um baixo nível espiritual, toda vez que nós damos vazão à carne, toda vez que nós cometemos pecados e não nos arrependemos, não confessamos e não estamos dispostos a deixar, essas forças negativas se alimentam dessa energia que o nosso ser transmite para o mundo. E aí, meus irmãos, cada vez mais fica mais difícil. A pessoa parece que começa a entrar dentro de um lamaçal e ela começa a se debater como se fosse areia movediça, se debater de um lado, se debater para o outro, tentando sair para orar. E quanto mais ela tenta, mais ela se afunda. Quanto mais ela tenta, mais ela se afunda. Por quê?
porque não há um arrependimento sincero e um desejo de deixar aquele pecado. Aqui são algumas barreiras que nós encontramos em relação à oração. Por isso que é difícil orar. Por isso que é difícil buscar a Deus. Porque se a pessoa não entende o caminho correto da oração, ela vai de forma sem discernimento e aí ela acaba basicamente entrando nesses perigos e não consegue de fato se relacionar com Deus. Não consegue ter uma vida profícua na oração. E o que fazer para melhorar a oração? O que fazer para ter uma vida mais produtiva na oração? Em primeiro lugar, nós temos que se chegar a Deus com o coração ardente de desejo de ter comunhão com Ele. Se você não tiver desejo de orar, se você de fato não desejar orar, jamais terá uma vida de oração. Jamais conseguirá ter uma vida com Deus de oração. Porque se você não desejar do fundo do teu coração ter uma vida com Deus, ter uma vida íntima com Deus, você não vai conseguir ter uma vida profícua na oração. O primeiro ponto é ter desejo ardente de ter esta vida, de ter esse particular, de ter essa intimidade com Deus. Em segundo lugar, o que faz com que a nossa oração se torne uma oração melhor? O jejum. Quando nós jejuamos, quando nós apresentamos a Deus um jejum correto, um jejum que de fato agrade o coração de Deus, isso, meus irmãos, acaba colocando a nossa natureza no lugar dela. Ela acaba se sujeitando ao espiritual. Agora, quando nós não jejuamos, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa carne, o nosso corpo, a nossa alma, acaba não adentrando no mundo espiritual. Então aqui é um conselho que eu dou. Quer ter uma vida mais poderosa na oração? Jejue. Busca a Deus também em jejum. O jejum vai facilitar a tua vida de oração. O jejum vai facilitar a tua intimidade com Deus. Você verá que se você fizer de forma correta o que está sendo dito aqui, a tua vida de 0 vai a 100% no caminho da oração. Pegue esse percurso, jejue, para que você tenha uma vida mais íntima com Deus. Falo por experiência própria. Quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco a Deus em jejum, mais a minha oração ela tem mais conexão, mais a minha oração tem mais intimidade, mais eu sinto a presença de Deus, mais eu sinto a glória de Deus, mais eu sinto o poder do Espírito na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que essas duas ferramentas de Deus, elas têm que andar juntas. A oração e o jejum têm que andar junto. Em terceiro lugar, para melhorar o teu caminho de oração, você precisa se humilhar diante de Deus com as tuas palavras e com os teus atos. Nós precisamos nos humilhar. A humilhação agrada a Deus. Deus ele resiste ao soberbo, mas Deus ele dá graça para os humildes. Então, quando nós entramos com o coração já quebrantado diante de Deus, quando nós entramos nesse caminho de oração, nos humilhando com as nossas palavras e com os nossos atos, Deus, além de receber a nossa oração, Deus derrama a graça sobre as nossas vidas. E aí não tem força espiritual, não tem força negativa, não tem carne que consiga nos barrar no caminho da oração. Uma outra chave poderosa aqui, que faz com que a sua oração e que a minha oração ela melhore, essa é uma experiência aqui, é orar, lendo e orando o livro dos Salmos. Esses dias eu tive uma experiência, e contei para minha esposa essa experiência, que após estar num período de oração, Deus ele me deu uma experiência espiritual. E eu vou contar rapidamente aqui, porque já está passando 19 minutos
deste vídeo, não quero ser muito extenso. Eu estava orando a Deus e Deus me deu uma visão. E nesta visão, eu vi um deserto muito grande, mas muito extenso. E nesse deserto, eu vi a cidade de Israel, vi Jerusalém. E nesse deserto, ao longe, distante de Jerusalém, eu via um outro povo. E este povo estava atacando a cidade de Jerusalém. Esse povo estava lançando mísseis e lançando algumas coisas que eu não conseguia bem ver e vinham em direção à cidade. E eu estava vendo isso dentro desta visão. E quando essas coisas que foram atiradas, mísseis e essas coisas, iam atingir a cidade de Jerusalém, elas batiam em alguma coisa que protegia a cidade. E ela caía no chão, essas coisas, esses mísseis explodiam e não traziam nenhum prejuízo para a cidade de Jerusalém, para Israel. E isso se deu por 3 vezes. Na terceira vez, que quando eu olhei vindo em direção da cidade de Jerusalém, isso dentro da visão, repito, veio um míssil muito grande e muito forte. E quando ele foi pegar na cidade, pegou, bateu, explodiu e caiu os projéteis no chão. E quando eu olhei para a cidade estava toda ela revestida, como se fosse um domo. E quando eu olhei, tinha diversos pergaminhos, como se fosse uma proteção de pergaminho dentro da cidade e por cima da cidade. E dentro da visão, uma voz falou comigo que era o livro dos Salmos. E então eu entendi que a oração com os Salmos do rei Davi, quando nós entramos na oração e usamos a palavra de Deus, fazemos da palavra de Deus também as nossas orações, isso nos traz um grande benefício, uma grande proteção na presença do Senhor. Comece a usar esta ferramenta. Comece a entrar a fundo na palavra de Deus. Porque quem lê o livro de Salmos vê diversas orações que o salmista, e não só ele, como Asaf e outras pessoas, como Corá também, fizeram. E essas orações são algo extraordinário na presença do Senhor. Eu estou entrando em oração já algumas vezes e estou utilizando essa ferramenta que Deus me revelou. Irmãos, é uma coisa poderosa, é uma coisa extraordinária. O mal não conseguirá ter acesso na tua vida. O mal não conseguirá destruir a tua vida e muito menos a tua família. Use esta arma na oração. Use a palavra de Deus na oração e você verá grandes coisas fará o Senhor ao teu favor. Em quinto lugar, para encerrar aqui, o que facilita uma pessoa no caminho da oração? É ter um coração grato a Deus. Você tem que ser grato a Deus não só por coisas boas que Ele proporciona para a sua vida. Você tem que ser grato a Deus por tudo que Ele faz, seja bom, quer seja ruim. Porque a Bíblia diz que todas as coisas, todas, a Bíblia diz, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam. Tribulações cooperam, lutas cooperam, problemas cooperam. A miséria, muitas vezes, a falta das coisas cooperam. Todas as coisas. Uma palavra boa de Deus, uma palavra ruim, digamos assim, de Deus, como se fosse uma repreensão, um castigo, uma reprovação de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Ou seja, se você tiver um coração grato, agradecer a Deus por tudo que acontece na sua vida, Deus vai fazer com que a tua oração seja uma oração com muita qualidade. E aí você vai destruir as barreiras e as dificuldades que você encontra para orar. Amém? Que Deus abençoe e eu encerro este vídeo aqui dizendo: a oração é o grande caminho da sua vitória. Que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo
para o máximo de pessoas que você puder. Tem pessoas que precisam ouvir alguma coisa que eu acabei tratando aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.